E para a exposição desta noite, teremos como reflexão o tema O Poder do Perdão. E como expositor, é uma alegria receber nosso amigo Irley de Souza. Irley de Souza Cruz é formado em metalurgia e oriundo de Patinga, sendo sua terra natal Lavras, no sul de Minas Gerais. Iniciou seus trabalhos na doutrina espírita em 1964, foi por longos anos presidente da Casa Espírita, dirigente de reuniões mediúnicas e diretor de departamentos de estudos espíritas, palestrante e atualmente é dirigente de estudos da doutrina espírita e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Irley, seja bem-vindo e uma excelente palestra. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Vamos começar por Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, quando diz: Se não perdoardes, vosso Pai que estás nos céus, também não vos perdoará os pecados. Assim, meus grandes e queridos amigos e irmãos, as religiões, em sua grande maioria, trabalham com perdão gratuito, desde que o crente pratica determinadas cerimônias, dogmas daquela crença, e não deixa de pagar o dízimo. E assim é só pedir perdão, que Deus vos concede. E quando nada consegue, entra no rol do sem religião, decepcionando-se com as promessas das crenças. E segundo pesquisas realizadas, em 70 países, o número de pessoas que se proclamam sem religião, já ultrapassaram a casa os 30%. Sua crença é em Deus, e cada um a seu modo, mas sem nenhum sistema organizado de fé. Uma concepção gratuita, sem qualquer mudança interior? Não esqueçamos, meus grandes irmãos, que Deus é amor e é também justiça. E a coisa foi muito simples, bastando prostrar-se num altar de determinada igreja, pedir a intercessão de um santo ou de um espírito, no caso da casa espírita. E assim, mediante determinados ritos, Deus, compadecendo-se da criatura, perdoa seus pecados, num piscar de olhos, tal como fazemos a deletar nossos erros na digitação em computador. Será que isso é verdade? Porque atender puramente e simplesmente porque não orou, pedindo que se seja perdoado em seus equívocos, mantendo-se, porém, alheio às mudanças comportamentais necessárias, é o mesmo que pedir Deus a luz, se nós ficarmos com os olhos fechados. Ou então é querer desvendar o mundo, mas se permanecemos fechados no nosso quarto. É preciso, meus amigos, então, abrirmos os olhos para enxergar a luz. Se queremos conhecer o mundo, devemos sair da nossa sala fechada. É a ideia expressa: não batei e abrir-vos-á. Ou trabalhai, que o céu nos ajudará. Ensinado por Jesus. Ou então, dando que se recebe, segundo Francisco de Assis. Porque nós recebemos o que damos. Nós colhemos o que plantamos.
Então, tudo que acontece conosco depende das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas plantações. E o perdão é sempre ato de conquista, pela renovação de nossas atitudes, em busca de evolução. Constrói passo a passo, num processo de melhoria íntima. E a bem da verdade, não existe o perdão de Deus no sentido que se entende, não. Porque Deus não precisa perdoar. Porque só perdoa aquele que é ofendido. E Deus não se ofende. Como Deus não perdoa e nem condena ninguém. Porque nós colhemos o que plantamos, como disse Jesus. Nós temos livre-arbítrio para escolher o que é que nós quisermos. Nós somos criados simples e ignorantes, com o nome de genoma, há mais de 3 ou 4 bilhões de anos. Onde passou a época do mineral, veio o vegetal, veio o animal, até chegar o hominal. Nós nunca fomos vegetais e nem minerais e nem planta, não. São colocações equivocadas. Você pensou se nós fosse pedrinha? Chegar ali fora, quantos espíritos nós estamos pisando ali, hein? Então essa agora, jabuticaba, quantos nós estamos comendo ali? Nós passamos nessa área evolutiva. E através dele, que cada um corrige a si mesmo, que são nossos atos. Nós temos a liberdade de escolher, quer ser feliz ou infeliz, quer ser saudável ou doente. Nós escolhemos e depois vamos colher o que nós plantamos. Não é castigo de ninguém. E através dele, que cada um corrige a si mesmo, que é o nosso livre-arbítrio. E à medida que se desperta diante do ato contrário à lei divina, a própria consciência, no tempo próprio, acorda e modifica-se. Aonde está a lei divina? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência do homem. Então, na nossa consciência tem chips. Milhares e milhares e milhares de anos. Deus, nós começamos com pitecantropos, neandertais, todos nós já fomos. Está tudo. Por que muitas vezes nós vemos alguma coisa, nossa, eu já fiz isso? Porque se nós fizemos alguma coisa de errada, quando a gente olha aquele fato, nós mesmo cobramos de nós, olha, eu cometi um erro. Por que numa festinha de infantil, criança de 2 anos, está lá o Joãozinho, está lá naquela festa dos amiguinhos, está aquela mesa cheia de guloseimas, bolos, como é que chama aqueles chocolatezinhos, pequenininhos, cheio de bolinho em cima? Brigadeiros. Aí o Joãozinho começa a olhar para um lado, olha para o outro, vai olhando, chega no bolo, enfia o dedo lá e creu. Por que ele olhou para os lados? Porque ele sabia que estava fazendo coisa errada. E é através então da nossa consciência, meus irmãos, que cada um de nós corrigimos nossos erros. E à medida que se desperta diante do ato contrário à lei divina, a própria consciência, no tempo próprio, acorda e modificar-se. Porque nós mesmos vemos o que estão fazendo. Oh, por que eu fiz isso? É nós olharmos no espelho, mas com os olhos da alma e não com os olhos da carne. Para nós enxergarmos realmente o que nós estamos fazendo na nossa vida. Por que estamos ainda nesse planeta de provas e expiações? E cada um de nós com problemas. Uns mais, outros menos. Porque se não tivesse, nós já estávamos em mundos superiores, como foi feito na pergunta e resposta. Aí, então, eis aí o perdão.
segundo entendemos. Quem perdoa na realidade somos nós mesmos. E no momento em que volta a se sintonizar com a verdade de Deus, após ter aprendido com a escolha incorreta. E nesta mesma ótica, Pastorino, assim se expressa: ora, ninguém jamais poderá ofender a Deus, já que sendo Deus imutável, inatingível por nossos atos, jamais pode ofender-se, nem magoar-se, nem entristecer-se, nem jamais poderia perdoar ou que exporia uma modificação em Deus que é imutável. E a mutação de sentimentos e atitudes é concebível a quem é imutável e é impessoal. Então, meus amigos, melhor é relevar, ou seja, deixar passar, não dar importância, não levar em conta, não registrar. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro perdão, como disse Jesus, é não desejar mal, não ter ódio, não ter rancor, e é orar por aqueles irmãos. E se algum dia precisar de nós, é nós ajudá-los. Este é o verdadeiro perdão, que está lá no livro Sabedoria do Evangelho, pelo Pastorino. Quando na oração do Pai Nosso, nós pedimos que seja feita a sua vontade e não a nossa, estamos dizendo que nossas ações contrárias a essa vontade, que são as leis de Deus, na consciência, esteja em concordância com Ele. E repetimos mais uma vez, para que fique claro: o processo de aprendizado se dá pelo livre-arbítrio, que permite a todo filho de Deus fazer a sua escolha. O que nós queremos da nossa vida? Nós escolhemos, e vão colher o que nós plantamos, como eu já disse. Então está nas nossas mãos. E é natural que façamos então as nossas escolhas, escolhas felizes ou infelizes. Quando as escolhas não estão em alinhamento com a vontade de Deus, estamos na faixa de infelicidade. Escolhas acertas levam à paz da nossa consciência. Não é acaso, portanto, de perdão no sentido gratuito, não, que se dá o termo, mas de volta a fazer a vontade do Pai, que é a nossa transformação moral. Porque à medida que nós desejamos energias negativas para o outro, mal para o outro, nós estamos nas mesmas condições do que quem nos fez mal. E esse processo, então, ocorre, meus amigos, a vida toda. Todas as reencarnações, várias experiências reencarnatórias, mais de 200.000 reencarnações. Estão aqui no planeta de prova e expiação. Por que não estamos no mundo superior já? Está ao lado de Francisco de Assis, Madre Teresa. Por que estamos aqui ainda? Né? E até atingimos a condição de espíritos puros, como se projeta a simbologia de cair em si, que é na parábola do filho pródigo. E por isso que Jesus, bem com outros espíritos luminosos, não passaram pelo mundo, que passaram pelo mundo e ensinaram que não basta curvar a serviço diante de um altar, não, em adoração a Deus, porque isso se constitui apenas um ato exterior. É preciso se tornar um com Deus, isto é, que a vontade da criatura esteja com ressonância com a vontade do Pai. E quando estamos em harmonia com nossos semelhantes, colaborando uns com os outros,
estamos também fazendo a vontade do nosso Pai. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Não é como está lá em Levítico, como a si mesmo. Porque para mim amar ao próximo, eu tenho que me amar primeiro, porque nós damos o que temos. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu irmão? E vou amar a Deus que eu não conheço. Né? Quando assim agimos, então, Deus se revela na proporção das nossas ações do bem. E Jesus asseverou que Deus quer dar vida em abundância. E isso depende sempre de cada um de nós, na medida em que colocamos a casa mental em condições de recebê-lo. Quando sentimos que não estamos conseguindo a sintonia, procuremos através de um balanço de nossas ações. O que é que está bloqueando, impedindo o fluxo de amor? E Deus está sempre simbolicamente de braços abertos a todos nós indistintamente. E Ele não faz distinção de pessoas, não discriminando ninguém. Leva em conta cada ser humano, independente de sua posição social ou de seu estágio evolutivo. Porque todos nós somos irmãos e Ele é nosso Pai. E todos nós aqui somos de uma família. A família espiritual, família sanguínea é diferente, mas nós pertencemos a uma só família, que é a espiritual. E quantos preconceitos ainda há? E Ele faz nascer o sol, meus queridos irmãos, sobre os bons e sobre os maus. E faz vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. Limpemos então o canal de nossa casa mental, porque algum obstáculo criado por nós mesmos, certamente é que está obstruindo a sua luz. E muitas vezes, entre tantos e outros motivos, está aí a falta de perdão. E às vezes se diz, perdoar eu perdoo, mas não consigo esquecer. O caminho de conexão está obstruído. Não se trata de perdão de boca para fora, não, mas efetivamente do fundo do nosso coração, como nós já dissemos. E é claro, meus irmãos, que não vou esquecer uma ofensa que alguém contra mim me faça, a não ser que se for cometido por uma amnésia, uma doença mental. Será que nós esquecemos tantas coisas que nós fizemos quando era criança? Será? Porque o ensinamento de Jesus quer dizer que ao lembrar o incidente ocorrido entre meu inimigo e a mim, que dele eu me lembre, mas sem nenhuma carga de sentimento, que nós já dissemos, está lá no Evangelho, de ódio, de desejo de vingança, de mágoa. E provado pela ciência, grande causa de câncer, tanto de mamas, é causado pelos pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, pensamento negativo, que nós atraímos para a nossa energia negativa, danificando os nossos perispíritos, transformando em doença patológica, para não falar nas doenças psicológicas, doenças físicas. E quando interrogado por um jornalista, se perdoava, Gandhi disse que não. E o repórter estranhou. E aquela grande alma se explicou que não perdoava nunca, porque nunca se sentia ofendido. Esta atitude, grandes irmãos, teve Jesus no dia do Calvário. E tal postura deve ser a nossa também. E só assim seremos felizes. Conhecer a alma humana
como ninguém, Jesus, considerado como o maior psicólogo do mundo, chamou de hipócritas aqueles que carregavam a alma cheia de imundície e por fora mostrava a falsa bondade. Sepulcro caiados, hipócritas. E tem muitos que falam, como é que Jesus era alma pura, mas teve alma, teve ódio, teve raiva? Não. Porque aqueles que falavam em Deus, falavam em amor, fazendo comércio dentro do próprio templo. E quantos sepulcros caiados que há, meus amigos? Que é aqueles que falam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas aquele que vai para o inferno, aquele excomungado, aquele endemoniado. Que amor é esse? É isso que Jesus ensinou? Não. Esse não é o verdadeiro perdão. E aconselhou mais Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que nosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E disse mais a respeito desta mecânica da oração. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão. E depois, vem e se apresenta a tua oferta. Está lá em Mateus capítulo 5. E quem ora, meus amigos, com a mente reconciliada, terá a sua oração ouvida infalivelmente. Não porque Deus fica com compaixão dos nossos rogos, não. Mas sim, porque nesta condição de alinharmos com a vontade de lei, das leis divinas, e assim comparativamente, quando estamos em sintonia em sua vontade. Há como uma corrente elétrica circulando por toda a alma, mas quem está com a mente em desarmonia, não consegue entrar na faixa vibracional com Deus. Mesmo que se ajoelhe diante do altar e suplique a ajuda dele. Porque o altar vale pela nossa consciência. É a paz de consciência. E onde é que está a lei divina que eu já falei na nossa consciência? Se nós estamos pensando negativamente, nós vamos atrair para nós as energias negativas. Se nós estamos pensando no ódio, na mágoa, na raiva, no ciúme, na inveja, no preconceito, o que for, vai aproximar de nós irmãos do mesmo nível de energia. Aí eu digo muito no departamento, nos estudos que nós damos, de que está pensando, eu direi com quem tu estás, e não vai errar não. Nós que escolhemos. E vocês sabiam que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida? As doenças. Se nós colocarmos na nossa consciência que estamos com a doença X, nós adoecemos. Quando nós vamos ver um caso muito interessante. Muitas vezes até a doença psicológica. Vamos no médico, está doente, o médico vai e não acha nada. Tudo criado por nós mesmos. E Kardec, então, ao questionar os interlocutores espirituais, se podemos pedir que Deus perdoe nossas faltas, obteve a seguinte resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas falhas. Não é o blá, blá, blá. É a nossa atitude, as nossas ações. Vocês não gostam de ver novela, né? Eu tenho que assistir para contar para vocês. Uma novela que acabou. Tinha uma senhora lá que era o braço direito da igreja de Deus. Até ela era inimiga do padre, o padre só pisava nela.
Ela, ô Senhor, glória a Deus, Pai, me ajuda, mas eu vou matar que danado e me paga. Isso não existe, né, meus irmãos? A pessoa pega o terço, fazendo caminhada lá no Pitangui, está lá rezando com o terço e está olhando, ô fulano, como é que vai? Nossa, que vestido bonito, perguntar ela onde é que a comprou. Amém, Ave Maria. Isso não vale. E aquele que a Deus pede perdão, só obtém mudando o nosso procedimento, mudando a nossa maneira de viver. É nós deixar de presenciar os ensinamentos do Cristo, mas é vivenciá-lo, é colocar na nossa vida o que realmente nós estamos aprendendo e Ele nos ensinou. E as boas ações, meus amigos, são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 661. Quantos e quantos líderes religiosos, seja qual religião for, faz aquela prece, aquela oração, saiu do templo, nem olha na cara do outro. Quantos e quantos hoje, várias filosofias religiosas, todos religiosos, mostrando realmente o que são hoje, sendo presos e etc, etc. E o Espiritismo, então, meus grandes irmãos, veio oferecer-nos uma melhor visão a respeito do tema, mostrando-nos que este ato de fraternidade é também uma atitude inteligente. Porque quem perdoa consegue eliminar as cargas emocionais negativas que agem como verdadeiros inimigos internos de nossa felicidade. E o maior beneficiário do perdão somos nós mesmos, pois conseguimos higienizar o nosso coração de detritos emocionais negativos, que impede, então, a nossa paz e a nossa felicidade. Quem perdoa, adoece. Uma senhora doente, uma doença muito grave, uma doença misteriosa. Ela foi internada e os médicos não conseguiam identificar o que aquela senhora tinha. E ela só piorando cada dia mais. Aí ela foi desenganada pelos médicos. Tinha poucos dias de vida. E ela começou a chorar, que ela queria conversar com a sua mãe, que ela nem sabia onde é que estava a mãe, que a mãe não tinha contato com ela mais, que ela queria falar com a sua mãe antes de morrer. E os médicos, então, junto com o dirigente do hospital, tentaram localizar a mãe dessa senhora. Até que conseguiram localizá-la e levaram a mãe aonde ela estava no quarto. A mãe chegou, ela deitada, ela viu a mãe, reconheceu, olhou para sua mãe, com os olhos todos em pranto. Mãe, me perdoa tudo que eu lhe fiz de mal, mãe. Porque só assim eu posso desencarnar, eu posso morrer em paz. Não guarda rancor de tudo que eu te fiz. A mãe chegou também chorando, abraçou a filha. Oh, minha filha, eu já te perdoei há muitos anos. A mãe foi embora. Passou no dia seguinte, ela tomando seus remédios, topado. As enfermeiras olhou para ela no dia seguinte, achou aquela senhora diferente. Chamou os médicos. O médico examinaram a senhora já estava praticamente curada. E uma semana depois, foi embora para casa. Aí está, meus irmãos, o poder do perdão.
Por isso, pelo menos, por uma atitude de inteligência, devemos perdoar sempre. Como diz Jesus a Pedro: mas mestre, eu tenho que perdoar 7 vezes que me ofendeu. Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então é nós perdoarmos a vida toda. E Jesus alerta que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Quando a nossa mente está cheia de temores, preocupações, ressentimentos, raiva, inveja, preconceitos religiosos, ciúme e outras coisas mais, não podemos verdadeiramente amar, porque os ocupantes de nossa mente não são os opostos do amor. São simbolicamente, meus irmãos, os ladrões da nossa felicidade, pois coloca a nossa psique em desarmonia. Portanto, não existe milagre. Nós temos que tratar tanto do nosso corpo físico, mas como principalmente do nosso corpo espiritual. Não adianta nós tomarmos passo, nosso caso é espírita, água frutificada, passar para tratamentos espirituais, se nós não fizermos a nossa transformação moral. Porque nós é que atraímos para nós as energias negativas, como nós dissemos, esses irmãos que aproximam de nós, porque tem sintonia conosco, e nós chamamos de obsessores, são irmãos sofredores, mas são ligados com a nossa energia. É a mesma coisa. Nós temos cirrose, toma remédio para cirrose, mas não para de beber. Aí vão falar que o remédio é fraco. E existe algo em especial que nos rouba a liberdade de ser feliz e nos impede de ter vida em abundância. É a falta do perdão. E na oração, Pai Nosso, dizemos: Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Nota-se que é para que ocorra o perdão, há uma condição a fim de que possamos desobstruir as desarmonias emocionais que obstam a manifestação de Deus em nós. Se não perdoardes, vosso Pai que estás nos céus, também não poderá perdoar as vossas ofensas. E é aos misericordiosos que Deus mostrará misericórdia. Em princípio da reciprocidade, se faz presente o perdão. O juízo será misericordioso para aquele que usou a misericórdia. E à medida, então, que sejamos misericordiosos, Ele também será misericordioso conosco. Vale repetir que o perdão, neste caso, deve ser entendido como a paz de consciência obtido por nós mesmos, ao perdoarmos, na mesma proporção, os nossos devedores. E o dia que nós deitarmos, colocar a cabeça no colchão, lá no travesseiro, ter um sono tranquilo e ter lindos sonhos, que é mediunidade e desdobramento. Que nós estamos com paz de consciência. E quando nós deitamos, o corpo dorme, que o espírito não, vem um monte de pesadelos. Acordamos cansados, não dormi nada. Fui aquele pessoal em volta, aquilo tudo. É porque está junto conosco, os irmãos nos cobrando, que nós fizemos nessa vida e em outras vidas.
Ninguém nunca teve pesadelo aqui, né? Foi só eu. Todos só tem pensamento bom. Só pensa lá, está lá no nosso lar, ou nos mundos superiores. Então sou eu que vou para o umbral. Hã? E tanto é verdade isso, meus irmãos, conforme já dissemos, quem não perdoa adoece. Como citei o caso da senhora. São as doenças psicológicas, doenças fantasmas. Portanto, voltamos à paz interior. Criamos condições para sermos atendidos pela própria mudança da nossa atitude. É fácil? Não é não. Mas é o caminho para nós evoluirmos. É o caminho para nós galgarmos mundos melhores. Ou na própria terra, mas com condições melhores do que nós estamos hoje. Está nas nossas mãos. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, dado o nome de genoma, que é o princípio inteligente. E o Pai nos deu. Você quer ser feliz ou infeliz? Quer ser saudável ou doente? Escolha. E aí vocês vão colher o que plantaram. Até ainda brinco muito. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fico para assim, pai, não. É problema de vocês. Vocês que escolheram. E quem acende uma lâmpada na escuridão, meus irmãos, é o primeiro a ser iluminado, diz André Luiz, lá no livro Os Mensageiros. Quem pensa no bem ao semelhante, recebe, pois, o bem. Pois impregna a mente de amor, paz e harmonia. Nós recebemos o que damos. Se nós apontarmos o dedo, eu aponto o dedo para uma pessoa, mostrando os defeitos, esquecemos que tem 3 virados para nós. E você sabe o que é esse aqui? É Deus que está vendo tudo. Porque nós mostramos o defeito do próximo, mas não mostramos as suas virtudes. E quem acende uma lâmpada na escuridão, vou repetir, é o primeiro a ser iluminado, somos nós. Quem pensa no bem ao semelhante, recebe, pois, o bem. Pois impregna a mente de amor, de paz e de harmonia. Esse ditado, não sei se você é muito antigo. Quer falar de mim? Quer falar mal? Que fale. Estou nem aí. Mas estão falando. O problema é de cada um. Não é isso? E ao contrário, pensando no mal, é o que receberemos, pois é dano que se recebe. Se nós plantarmos espinho, você não vai colher maçã não, você vai colher espinho. Isso é a vida. Vocês sabiam que a maioria de nós somos suicidas? Sabiam? Quer um exemplo? A maioria aqui eu garanto. Eu estou igualzinho Paulo de Tarso. Tudo meio lúcido, mas nem tudo me convém mais. Todo fim de semana, então, vai chegando sexta-feira, como está frio, é aquela churrascada, aquela picanha, uma picanha maturada, hein, gente? 4 dedos de gordura, vai comendo. Aquela feijoada, pé de porco, focinho de porco, rabo de porco, porquinho, e aí vai. Passa pouco tempo, pressão alta. Veia entupida, vem o AVC, desencarna, suicida. O excesso de trabalho, dorme pouco, vai dormir só pouco. Não, 3, 4 horas. Se nós formos programados 50 anos de vida, nós encarnamos com 30, suicida. Para não falar o resto, vamos parar, as pessoas vão ficar tudo tremendo. Né? Daí, meus grandes amigos, a importância em recondicionar ou reprogramar a nossa mente.
E quando as coisas da vida estão sempre indo mal conosco, diz que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão. Que ele cercava o madeiro em busca de um olhar amigo, em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida, fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se deverá morrer, sedento de chagas, sobre um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados seguidores da esperança. Onde estariam os laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pecadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração, porque Simão Pedro fora tão frágil, que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais lhe confiara. Que razões levava Judas a esquecê-lo, como entregar assim ao preço de míseras moedas, ao coração que tanto o amava? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Felipe, de Bartolomeu, e desejou ouvi-lo. Rememorou suas conversações com Mateus, e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, de encontro ao peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome de ternura, da confiança das criancinhas da Galileia, que lhe enviou a palavra, deslumbrantes e felizes. Mas os meninos simples e humildes, e felizes os mesmos simples e humildes, que o amavam, perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu, e suspirou para acolher-lhe a casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, mas em terrível desapontamento. Mas precisava socorro para sustentar Maria, angustiosa mãe, aos pés da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio de uma esperança. E foi quando viu levantar-se dentro da multidão desvairada e cega, alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no símbolo do monte. E o gênio do mal, o gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza de teus irmãos e de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica, e descerás triunfante dessa cruz. Diz que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domines todas as consciências. E tu sabes que diante de Deus, eles não passam de meros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transformava num tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas
Entregaram-o, mas não por má fé, iludiram-se com a política farisaica e julgava poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no imo da alma a necessária justificativa para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu, inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. E o príncipe das trevas, então, retirou-se em disparada. Nesse instante, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se, e de alto a baixo, e viu que os anjos lhe vinham, descendo de estrelas e flores, o caminho que conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição eterna. Assim, meus queridos, amados amigos e irmãos, no caminho para o céu, por lei, em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar. Muita paz. Que Jesus abençoe e muito obrigado pela paciência de vocês.